apresenta que o homem já chegou. No programa de hoje, o pastor, teólogo, arqueólogo que tem sua vida baseada na fé. Quem viveu aqui, viveu mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Mas aquele era papai. Um dos maiores conhecedores da Bíblia. Mas quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do Filho único de Deus. Direto do Museu de Arqueologia Bíblica, Rodrigo Silva. Aí, o Rodrigão já me deu. Ele me deu também uma Bíblia, tá lá em casa, tá lá na granja. Aí sim. A Bíblia que ele me deu. Né? E aí? Bom estar de volta aqui depois de um bom Faz tempo, né? Tá vendo só? Faz tempo, mas estamos aqui de volta. E aí, Rodrigão, como é que tá? Como é que estão as andanças lá em Israel? Tá Cheguei. fazendo aquelas expedições Sim, que você faz? Estávamos lá em julho, Ó. depois voltei para lá em setembro. Cheguei aqui na primeira semana de outubro, cheguei de lá. De vez em quando alguma sirene ainda toca, de mísseis que vêm do Iêmen. Pelo menos uma vez ou duas por semana vem. Houthis, né? Oi? É os Houthis. Os Houthis, exatamente. Mas esses já são fraquinhos já. Não dá nem... Às vezes são interceptados até antes de atingir o espaço aéreo de Israel. E agora a gente está torcendo aí que saia uma definição lá em Sharm el-Sheikh, no Egito. Tá difícil, né? Tá difícil, porque os dois lados têm assim, demandas que o outro não vai aceitar. Desarmar o Hamas, devolver os reféns. Exatamente. E a troca de prisioneiros, que é uma coisa, nesse ponto, ela é bem injusta. Não, sempre foi. Né? Sempre foi. Você pode explicar pra gente como é que funciona? É uma coisa interessante. Para explicar isso, deixa eu colocar a cultura deles também, bom. né? Porque às vezes o pessoal não entende a mentalidade do judeu. Em 2006, quando eu estava em Israel, estava tendo uma guerra também de Israel contra o Hezbollah. Certo. E o Hezbollah lá Líbano. estava tendo como refém, entre aspas, um pedaço de um corpo de um soldado. Não era nem o cadáver inteiro. E Israel liberou, não lembro a quantidade, mas foram vários prisioneiros que estavam lá em troca daquele corpo de um soldado. A gente que é ocidental pensa assim, estupidez fazer um negócio desse por causa de um morto. Mas na cabeça de Israel você passa uma mentalidade. Onde quer que você esteja, em que situação você esteja, Israel não vai esquecer de você. Mas é o trauma do Holocausto, né? O trauma. O trauma do Holocausto Todas fez... as vidas. por isso. Exatamente. E Israel, assim, é para salvar uma vida israelense, então eu entrego 10, 20 prisioneiros por causa de um. Agora, você sabe o negócio que a gente não vê na mídia? Ninguém entrevistou as pessoas que sofreram o 7 de outubro. Sim. Muito Você não pouco, vê, né? Só você aqui não que eu vê, vi. você não vê uma pessoa, você não vê na mídia. Na mídia, a mídia esconde aquelas pessoas Os sobreviventes. As imagens, inclusive. Os sobreviventes, o que eles passaram, e esses 20 reféns que tem lá, que eu não sei quantos estão vivos ou não se fala. São 40 e poucos. Eles não. 26 parece que estão vivos, salvo engano, e os outros... Eles não falam sobre. A mídia não fala sobre. São essas manifestações, essa bandeira da Palestina, a flotilha. Isso, ninguém aborda esse assunto. Ninguém aborda. É como se não tivesse a menor importância. Por quê, Rodrigo? É o antissemitismo? O antissemitismo ele está na raiz, ele é longo, ele é forte. E a gente pensa que é coisa só do nazismo, daquela época passada, ele está muito forte. E eu vou dar alguns exemplos, inclusive, de antissemitismo moderno. Antes de mais nada, deixe-me dizer que eu sou a favor da criação dos dois estados. Eu sou a favor da criação dos dois estados, é bom colocar isso claro. Não sou a favor do Netanyahu e não podemos confundir Netanyahu com israelenses. Muitos israelenses generalizam, né? Porque você pode não gostar do político, mas não do povo. Exatamente. E muitos israelenses não gostam da política do Netanyahu. Sim, tem uma divisão. Problemas lá, tem uma divisão muito forte. Muitas vítimas, parentes das vítimas que estão sequestrados, estão pedindo o Netanyahu para ser mais Mas você não brando, acha pra que ele está liberar? fazendo o trabalho sujo de acabar com esses grupos terroristas? Pode ser. Porque esses grupos terroristas, eles vão acabar chegando aqui. Vão acabar chegando em cristão, vão acabar chegando no mundo inteiro. O que eu vou dizer é o seguinte, Emílio. Em primeiro lugar, tem gente sofrendo também do lado da Palestina. A gente não pode fechar o olho que realmente também está tendo um massacre lá. Não vamos também pensar É uma nesse guerra. lado. É uma guerra. Agora, o que temos que levar em consideração é o seguinte. Como é que Hitler foi derrotado? Berlim foi arrasado. Grandes cidades da França também foram arrasadas. Eu não vejo ninguém criticando hoje
os exércitos aliados pelo modo como destruíram Hitler. Veja, isso aqui não significa uma sanção ao que está fazendo. Uma guerra, né? É uma guerra. A guerra, hoje a gente fala assim, olha, finalmente os heróis, até o Brasil entra também como herói, os patriotas que lutaram em Monte Castelo para acabar com os nazistas, e que bom que livraram o mundo de Hitler e do Terceiro Reich. Tá, mas quando você estuda a história, como é que foi que o Terceiro Reich foi atacado? Foi com bombardeio e muita gente que não tinha nada a ver com o Reich morrendo. Então, a minha questão não é sancionar um lado, sancionar o outro. A minha questão é o seguinte, é me colocar no meu lugar e saber o seguinte, tá bom, senta na cadeira do primeiro-ministro e faz alguma coisa melhor. Se eu não tenho uma solução, do lado de cá, ficar emitindo opinião vazia ou declaração é muito fácil. Sim, mas você conhece eu não muito... tenho parentes meus sequestrados. Você conhece muito bem a região. Você falou, você é a favor do Estado da Palestina. Sim. Como é esse Estado da Palestina? Quem governa ela? Como é que funciona isso? Porque eu realmente... A gente fica na dúvida, né? Porque são grupos terroristas que estão lá no comando, por enquanto. Eu vou... Muitos sionistas falaram não podemos permitir a criação do Estado da Palestina, é porque lá tem terrorista que vai nos atacar. Simples assim. Já fizeram acordos no passado que já não foram fizeram, cumpridos. não foram cumpridos. Só que olhando pelo outro lado, nós temos um problema também, porque se fosse então, não deveria ter a Síria, nem o Líbano. Se Israel consegue, a duras penas, conviver com a Síria e o Líbano, então deixa a Palestina ser criada. Tá certo? Os acordos não foram cumpridos, houve falhas dos dois lados. Do lado de Israel é porque os assentamentos na Cisjordânia são uma realidade também que não podemos negar. Existem israelenses que têm um nacionalismo assim, ultra mega power, aquelas exagerado, regiões de Hebron, fanático. né? Exatamente, eles estão tomando a área e tudo mais. Bom, agora, do outro lado também, quais são os erros? Em primeiro lugar, o Hamas não quer a convivência dos dois estados. Ele quer matar Israel. Quer que não exista. Esses dias, alguém falou na internet aí num debate que é uma desonestidade acadêmica nós falarmos isso, porque a gente pega uma fala do Hamas de 20 anos atrás, quando o Hamas declarava no site deles que um dos seus programas era erradicar Israel, a gente pega essa fala, que hoje o Hamas não fala mais isso. Eu vi isso na internet, uma pessoa falou assim, vocês estão sendo desonestos intelectuais, porque o Hamas já mudou o critério, e vocês pegam uma coisa que foi dita pelo Hamas lá atrás, há 20 anos. Hoje o Hamas é a favor. Primeiro ponto. É doce, é um Hamas doce. Sim, é de boa. Hamas moderado. Se o Hamas tivesse Hamas realmente Nutella. mudado de opinião, não teria o ataque. Não existiria mais o próprio Hamas. Exatamente, e o ataque não existiria. princípio. Então você vê que assim, pode até ser que o Hamas tirou da página deles, eu não fui checar. Pode até ser que tirou, mas entre tirar da minha página e realmente acreditar numa mudança... E não comemorar, tem. né? Exatamente. Lembremos que, como eu falei, tem erros dos dois lados. Quem matou Yitzhak Rabin... Não foram fundamentalista, palestinos, né? Foram fundamentalistas judeus, porque Yitzhak Rabin estava fazendo um acordo de paz para criar, inclusive, a Palestina, e um fundamentalista judeu que não aceitou e matou Yitzhak Rabin. Sim. Então nós temos erros dos dois lados. Um outro problema que dificulta a criação do Estado da Palestina é que eles não querem abrir mão de Jerusalém. Aí já tentaram 3 coisas. Tentaram tornar Jerusalém uma zona internacional. Como era, né? Como era, dividir Jerusalém no meio. Então, mas aí na Guerra dos 6 Dias... Jerusalém Oriental e Ocidental. A capital de Israel é Jerusalém. Ponto. Só que se você olhar no Google, vai falar que é Tel Aviv. Então, assim, os palestinos não querem abrir mão de Jerusalém. E outra questão, a independência também na questão das fontes de água. Porque eles querem uma parte lá, a própria situação da Cisjordânia ser comandada por uma entidade e a faixa de Gaza ser comandada por outro, já mostra que a própria Palestina não é tão unida politicamente assim. Não, tem uma divisão. Imagina se o Brasil fosse o Nordeste comandado por um governo, o Sul por outro. Então, a mas tem situação o Hamas, muito complexa. tem o Hamas, tem a Autoridade Palestina, que também é só corrupção, hein? É corrupção, mas pelo menos a Autoridade Palestina é menos belicosa do que o Hamas na E atualidade. tem o Fatah também, que... Exatamente, que é outro. Hoje, por exemplo... Mas todos cometeram algum atentado. Todos tiveram... E muitos explodiu atentados, um ônibus, matou um cara no muitos negócio. atentados vinham de Belém.
por isso é que uma o muro foi região, colocado. é uma região que nunca teve paz, né? Não, engraçado isso, né, Rodrigo? E até interessante. Nunca teve, sempre teve até para o Lawrence da Arábia, o outro lá. Sim, o Lawrence da Arábia, que na verdade ele era um espião, né? Isso. Passando por arqueólogo. E tem um outro problema. Hoje você é meio Lawrence da... Será que você é da KGB? Não tinha aquelas fotos todas. Você viu que tinha, da KGB, tinha espião aqui no Brasil. Opa! Espião russo, pegaram o espião russo. Mas deve ser um dos piores aqui no Brasil. Não deve vir a primeira Agora, linha. é interessante que hoje, nessa briga de Israel com Palestina, inclusive a Greta, com toda essa flotilha e tudo mais, existe muito um discurso anti-imperialista. Opressor e tudo mais. Então, por exemplo, recentemente nós estamos vendo alguns que estão boicotando as universidades israelenses e pesquisadores israelenses para dar uma resposta ao governo de Israel. Então tem entidades acadêmicas no Brasil que não querem mais ter a participação de especialistas israelenses. Para mim isso é antissemitismo. Por quê? Porque a partir do momento que você segrega o sujeito por causa da universidade dele, por causa do governo dele, então, para ser coerente, deveria também cortar toda a relação com Harvard, Yale, Princeton, porque eles também consideram o Trump um imperialista. E deveria cortar também com toda a universidade da Rússia, do Irã. Mas isso é um absurdo, porque até... Só com as universidades de Israel que vamos cortar relações? Por que não cortam? Então, repito, o Trump também está colocando navios aqui na Venezuela. E o que é contra o discurso imperialista é anti-Trump. Então, para dar uma resposta ao governo americano, vamos cortar relações também com as universidades americanas, com a pesquisa americana. Por que eu corto só com Israel? Então, você está percebendo o antissemitismo aí? Total. E até o século XIX, judeu não podia entrar na universidade. Né? Ele não podia entrar. Tanto é que os prêmios Nobéis de judeus só aparecem depois. Antigamente era só francês. Tal. Se eu não me engano, hoje é o país que tem mais prêmio Nobel. É o que tem mais prêmio Nobel. É um negócio. Na sexta-feira eu vou trazer aquele menino que estava. Aquele menino que estava. Ele deu uma. Saiu uma matéria dele. Saiu uma matéria dele acho que na Folha. Ele falando, ele é brasileiro, ele estava lá no ataque, ele falando do antissemitismo que ele está vivendo aqui, em São Paulo. E eu vou trazer ele aqui no Pânico para ele contar Ele é um dos sobreviventes do 7 de outubro, ele estava na festa. Isso, né? isso. E a gente chegou a entrevistar ele aqui. Isso. E ele se fingiu, né, que ele estava morto para sobreviver dessa e olha que interessante, uma questão histórica para pegar até de arqueologia. Alguns acham, por exemplo, que uma vez eu contei que a Palestina, ela começa com Adriano, quando Adriano chama a região de Sírio-Palestina, e que nunca houve um país chamado Palestina. Aí alguns falam assim, não, isso é mentira, você está sendo desonesto acadêmico, porque já existia a Palestina antes de Adriano. De fato, se você pegar Flávio Josefo, ele chama a região de Palestina. Você tem Filo de Alexandria, que eram autores judeus chamando de Palestina. Você tem Heródoto chamando a região de Palestina. Só que, olha que curioso, a palavra Filistim em hebraico, Peleshet, significa terra dos filisteus, que era a costa ali. E os filisteus aparecem em documentos egípcios, em documentos babilônicos, mas quando Heródoto chama a região de Palestina, 3 coisas eu tenho que levar em consideração. Letra A, ele não está falando de etnia, ele está dando um nome genérico, não é uma etnia, nem Heródoto, nem dos anteriores a Adriano. Segundo, além de não estar falando de uma etnia, ele está falando de maneira assim, solta, tanto é que às vezes ele chama de Palestina, às vezes chama de Arábia, às vezes chama de Síria. Então o nome vai assim, brincando. Não é uma realidade histórica, assim, não, aqui é São Paulo, depois é Rio de Janeiro, não. É muito solto. E em terceiro lugar, quem dá esse nome de maneira generalizada assim são os seleucidas, que eram quem? Um império opressor tomando conta da região. E esse nome dado pelos seleucidas, ele continua depois na época do Império Romano, que é o outro opressor. E depois o nome é sancionado por Adriano, que era um imperador romano, império opressor. Durante a Idade Média, quem continua mantendo esse nome da região? Os persas, que também foram impérios opressores. Ou seja, nenhum originário deu o nome da região de Palestina, nem se reconheceu como Palestina. Quem deu esse nome foram estrangeiros a serviço de imperialismos. Já falei dos seleucidas, já falei de Roma, depois você tem os persas, depois você tem na Idade Média a briga lá e depois no século XVI você tem os otomanos,
que é outro império opressor. Sim. Depois você tem o mandato britânico, que continua usando o império opressor. Então, para ser coerente com o anti-imperialismo, eu não posso defender a Palestina usando esse tipo de argumento, porque quem deu esse nome foram justamente os imperialistas que deveriam ser combatidos. Agora, deixa eu perguntar um negócio para você, Rodrigo. Rodrigo manja. É muito bom. Sim, Rodrigo manja. Daqui a pouco nós vamos falar sobre você aqui. Mas antes vamos... Me falaram que o Yasser Arafat, ele não era palestino, ele era egípcio. É verdade essa história? Diz que ele deu um Leonardo, ele falava que ele era palestino, porque ele foi muito... Fizeram dele um grande... Ganhou prêmio, foi na ONU, jogaram o tapete vermelho. Jogaram o tapete vermelho para ele. E diz que o cara nem palestino era. É verdade essa história? Esses nomes, essas nomenclaturas, eu já ouvi falar isso também, nunca fui a fundo, eu não conheço a fonte primária, mas temos que levar em consideração o seguinte, que muitas famílias que estavam ali naquela região, ela só foi desenhada mesmo de 48 para cá, e até mais especificamente de 67, se você pegar Jerusalém. Porque antes você tinha uma mistura e o Império Turco-Otomano, que assenta na região desde 1517 até 1917, justamente 400 anos, ele pegou esse povo todo e fez uma salada que quase ninguém era de ninguém. Por exemplo, eu não sei se é na Gabriela que o Nassif falava assim, eu não sou turco, eu sou libanês. Sim. Eu sou libanês. Uma novela. O pessoal chamava todo mundo de turco. Todo mundo de turco. E às vezes a pessoa não era turca, ele era egípcio. Mas era tudo Império Turco-Otomano. Então, essas nomenclaturas misturavam, porque os próprios passaportes eram todos turcos. Entendi. Você tá entendendo? Entendi. Então, assim... pode ser verdade essa questão de Yasser Arafat, mas até que ponto a gente pode também condenar por isso? Porque, sendo assim, nós temos outros judeus também que eram egípcios. E tem outra que falam para ele, onde ele mentia, em inglês ou em árabe? Falaram, tem essa frase. Tem essa frase, tem. Tem. O Alba, ele tá muito preocupado. O Alba quer saber. O Alba tá muito preocupado com o geek. Não, existe uma relação, o professor, que acontece muito na internet, que é a relação, você estava falando da Segunda Guerra Mundial, de relacionar o nazista com cristãos. E aí eles colocam fotos do Hitler conversando com alguns sacerdotes, e aí logo você tem a narrativa em que, obviamente, os nazistas eram cristãos. Eu queria que o senhor pudesse dar uma aula de história sobre isso. Vamos lá então. O Reich, ao que tudo indica, Hitler era ateu. Mas já que ele está falando aqui de Yasser Arafat, qual a semelhança entre os dois? Políticos, né? E às vezes os políticos, você sabe. Exato. O sujeito não pisa em igreja nenhuma. Chegou a época da eleição, ele aparece na missa fazendo sinal da cruz, depois ele vai no altar da igreja lá e se bobear, ele ainda recebe pipoca também de uma mãe de santo. Claro. Que quer agradar todo mundo. Então o Hitler, ao que tudo indica, muitos biógrafos de Hitler afirmam que ele se tornou ateu. Mas quando você lê o Mein Kampf, que é a minha batalha que ele escreveu, você tem grandes, assim, fontes cristãs. Por isso que eu falo que é perigoso, que dá para você distorcer a coisa e pareceu que não é. Grandes tratados cristãos, a ponto que o Hitler fez aliança com muitos teólogos que começaram, por exemplo, tem um teólogo chamado Walter Gridner, teólogo de Novo Testamento, um dos grandes eruditos, que escreveu um tratado para dizer que Jesus não era judeu. Com assim, peso acadêmico. Inclusive, ele se tornou um dos especialistas num departamento do governo de Hitler, que era o departamento de me ajuda a falar aqui. Desjudiciação. Do cristianismo. E ele publicou, inclusive, um Novo Testamento, tirando todas as falas de Jesus em hebraico e aramaico, e criaram a ideia que Jesus era ariano. E esse pessoal estava no Hitler, ele precisava do apoio deles. E chegaram ao ponto, esse autor que eu mencionei aqui, ele chegou ao ponto de descrever o seguinte, aí nós temos um problema muito delicado. Porque o Martinho Lutero era altamente semita. Tem textos de Martinho Lutero tremendamente semitas. Quando você vai, por exemplo, em Wittenberg, lá onde teve em 1517, que Lutero coloca as 95 teses... Que ele briga com o Papa, né? Exatamente, que ele briga com o Papa e cria o protestantismo em 1517. Você tem na igreja de Wittenberg, você tem porcos
na torre da igreja para impedir que judeu entre ali. Que é chamado de herege, né? Os Exatamente. É que o judeu não come carne de porco, então você coloca o porco para justamente inibir o judeu de chegar ali. E tem textos do Lutero altamente antissemitas, condenando o antissemitismo. Então a igreja luterana da Alemanha apoiou tremendamente o Reich. E Hitler tinha um apoio de cristãos, tanto católicos como luteranos, você está entendendo? A minha própria igreja adventista, nós temos heróis adventistas que salvaram judeus, mas nós temos, infelizmente, também alguns que fizeram vista grossa. Então, com exceção das testemunhas de Jeová, que eu saiba, assim, de maneira mais firme, as igrejas protestantes e católicas que estavam na Alemanha ou apoiaram Hitler, ou fizeram vistas grossas para o que ele estava fazendo. Que é uma briga do nazismo, que é uma briga. né? Você tem, do Vaticano, que fala que tem... Claro. Você tem, claro, pastores como Müller, que era alemão, que se juntou. Você tem outros que morreram a até aqui no Brasil, o Getúlio Vargas deu uma paquerada. O Getúlio Vargas... Getúlio Vargas, lembra a Olga, né? Que foi lá... O Getúlio Vargas era um antissemita tremendo também. Então, o problema, quando a gente fala do passado... Então, respondendo o Hitler, ele teve realmente um apoio de organizações cristãs. A gente não pode também agora esconder isso para debaixo do tapete. Como eu falo, eu tenho o prazer de ter adventistas no Yad Vashem. Eu tenho o prazer de dizer para vocês que a Escola Adventista de Colonges se tornou um esconderijo de famílias judeus. Muitos judeus se esconderam na Escola Adventista de Colonges. Olha só. E hoje é uma escola que é respeitada. Então, houve muitos adventistas, como muitos católicos, como muitos luteranos, que salvaram judeus e foram contra o Hitler. Mas você manja bem, né, Rodrigo? Você é um estudioso, né? Fizeram vista grossa. Como é que você foi assim? Como é que você... Pô, você estuda pra caramba, né? Eu procuro, né? Não é? Que é muito legal. Não, mas é legal, cara. É legal porque você tem religiosa e histórica, né? Por que você foi assim? Por que você... O que você bolou? Não sei, sabe? Eu sempre tive uma sede de saber, mas eu sempre fui um aluno medíocre na escola. Eu tinha problema com matemática, exatamente. Sofria para passava recuperação, mas eu tive muito refúgio nos livros. E interessante, uma coisa que me ajudou muito foi a presença de duas pessoas que eu vou colocar aqui. Um padre, que já faleceu hoje, Dom Sebastião Roque, que ele era o culto, ele era o pároco da igreja que eu ia quando criança. A biblioteca dele tinha livro em hebraico, grego e tudo. E quando eu virei adventista, ele não entendeu na época, foi contra. Eu tenho uma história meio macabra, onde eu conto aqui. Fui expulso de casa, aquela coisa toda e tal. E quando eu estava fazendo já um mestrado na faculdade metodista, esse padre me chamou, ele já era bispo, Dom Sebastião Roque, falou assim, olha, na época eu não entendi a sua mudança, mas eu respeito hoje, eu quero fazer uma coisa. Padre não tem filho, mas pode ter herdeiro. Aquela biblioteca que você toda vez ia olhar na sala, na casa paroquial, ela é sua. Que bonito. Que é a tua referência, eu tenho herdei dos livros, o conhecimento, eu tenho né, lá os livros do Dom Sebastião Roque, estão comigo, de hebraico, que ele estudou na École Biblique de Jerusalém, estudou no Instituto Bíblico de Roma, era um padre bem erudito. E um professor de história também, que ninguém gostava, mas eu gostava dos aulas dele. E é sorte, porque a gente sempre tem que ter um homem da nossa vida. Esse cara é o homem da sua vida, né? Sim. A gente tem que ter... Que passa nessa sabedoria. Você tem que escolher os seus modelos. Se você tiver um homem bom da sua vida, você vai... É interessante isso. Um professor, né? Mas é muito legal você vir aqui, você trazer... Eu fico feliz, você sempre me tratam com muita honra. E olha, em muitos lugares que eu vou, pessoal, olha, você vai no Pânico, manda um abraço pro Emílio, olha... Tanta gente mandando abraço pra você, até... Nossa, eu vim pra cá, colegas meus, Zelão, por exemplo, foi prefeito em Engenheiro Coelho. Olha, manda um abraço pro Exílio. Emílio. Por onde é a turma? Zelão. Essa turma é gente boa, viu? Turma do Serasa. Esses caras me procuram muito. Eu queria saber, porque ele teve lá, eu queria saber novas descobertas arqueológicas, né? Coisas que... Sempre traz. O quê? Ele sempre traz. Sim, então, eu queria saber se tem descobertas novas dessa última ida sua. A gente continua escavando em Laquis. Certo. E Laquis é uma escavação arqueológica que esbarra nessa temática de hoje. Porque, por exemplo, ela está escavando ali, olha... Pegou justamente na hora que eu errei a batida. Mas foi muito legal. Laura tá escavando comigo, estava do outro lado ali. Certo. E o que nós estamos encontrando muito forte em Laquis? Para resumir assim, estamos encontrando a prova de algo que muita gente pega contra a Bíblia até nesse debate agora.
Eu vi, por exemplo, alguém falando assim, vocês que ficam falando sobre isso, vocês ficam iludidos pela ilusão da religião, da história religiosa. Aí essa pessoa falou assim, a ilusão do reino unificado de Davi. Eu falei assim, que ilusão do reino unificado de Davi? Nós estamos provando através das escavações arqueológicas de Laquis, de Hirbert Keiafa e de outros lugares, que houve o reino unificado de Davi no 10º século a.C., como a Bíblia apresenta. Tá certo? Então não é uma figura de linguagem, não é e isso, gente, é artigo científico, é coisa que a gente está fazendo e está sendo com pareceristas, com a Universidade Hebraica, tem gente de outras universidades participando também. E hoje eu posso falar que nesse sítio arqueológico de Laquis, já há 3 anos que estamos escavando lá, os brasileiros são o maior time. Os brasileiros estão dominando lá. Porque no início, quando eu escavava em Israel, era só eu. E nenhum outro brasileiro. Olha, isso aí foi uma viagem que eu fiz com o grupo da Aline. Esse foi uma viagem da Aline. Você leva o grupo lá, né? Sim, eu participo de viagem de grupo. E esse aí agora eu acho que foi com... não, esse foi o da escavação, se eu não me engano. Deve ser uma experiência fantástica com você, Rodrigo. Só que é lógico, quando você vai com o grupo da Aline e quando a gente vai com outros grupos também, a gente fica em hotel melhor, é uma viagem turística. Quando você vai para escavação, aí fica em hotel mais remoto, aí para aluno. Aí esse é o nosso time de escavação, tá vendo lá? Que fica no Mamilo Hotel lá em Jerusalém. Não. Mamilo? Chama Mamila, Hotel 5 estrelas. Sabe que ele fica no Mamila. Fazer uma pergunta pra você. Fica no Mamilo. Quando você vai para Jerusalém, que você estava falando que você leva a turma lá, são lugares históricos junto com a Bíblia. Por exemplo, em cima do muro, falam que foi onde Jacó lutou com o anjo que criou o nome Israel, né? Que é lutar. Existe mesmo lá? Porque os caras falam que aqui foi onde Jacó lutou com o anjo e virou Israel. Aqui onde Abrão fez o pacto do Isaac. Exatamente isso. É isso? Eu tenho que responder isso com muito cuidado para não ser assim, deselegante. Lógico. Somente com os profissionais de lá. Mas você tem guia de todo jeito. Tá bom. Mas eu tenho que falar isso com muita elegância para também não parecer uma arrogância. Não, eu sei. Só eu que sei. Não, tem guias muito sérios. A Aline é uma guia e é muito séria. Sim. Mas o que acontece? Você tem... Eu sempre brinco com os grupos assim, vamos criar uma legenda aqui. Quando eu falar tradição, é uma maneira educada de falar que é mentira. Tá bom. É um código que você fala. Exatamente. Quando eu falar possibilidade, é como se falasse assim, olha, o apóstolo Paulo teve aqui, mas pode ter sido 500 metros para lá, 200 metros para cima, em algum lugar da região. Quando eu falar X, é que a chance arqueológica é de 90% ou mais. Legal. Então vou dar exemplos de 3. Tradição, Via Dolorosa. Certo. Eu passo com o pessoal pela Via Dolorosa, falo com respeito para respeitar a fé dos que passam ali em procissão. Não posso também desrespeitar a fé do outro, mas eu tenho que ser honesto academicamente. A Via Dolorosa não é a via por qual Jesus passou com a cruz. Não? Tanto é que eu faço a área turística, mas eu levo o pessoal em lugares fora da área turística. Por exemplo, eu quero que você volte para Israel comigo. Quero muito. E o Emílio também, levar toda essa bancada aqui. Vamos, bar mitzvah do meu filho. Vou mostrar para você que o pretório onde Jesus esteve é perto da porta de Jafa, do outro lado. Certo. Do lado de fora da cidade. Então, por exemplo, não é na Via Dolorosa, Jesus não passou por ali. Pô, e a turma segura a cruz lá, Não tem nada a ver, Jesus não passou por ali. Mas, repito, respeito à fé da pessoa, mas pode passar com a cruz, mas sabe que não foi aqui. Possibilidade. Jesus foi crucificado, pode ter sido na área onde está a igreja do Santo Sepulcro. Ali provavelmente era o Calvário, porque tinha uma pedreira ali. Agora eu vou dar um exemplo de um X muito inédito, que é isso agora que os artigos estão sendo publicados. Lá em Israel tinha um lugar que a gente sempre visitava chamado Piscina de Siloé, que depois foi descartada, porque o pessoal falava a Piscina de Siloé é do período bizantino, do período otomano, posterior ao bizantino. Aí descobriram mais abaixo as escadarias do que pensaram ser a Piscina de Siloé. Você deve ter visitado essa. Sim. Essa aí, ó, as escadarias que descobriram. E falaram aí a Piscina de Siloé. Só que, quando começaram a escavar para dentro, descobriram que não havia piso. Havia um fosso. Acho que tem uma próxima foto. Fosso direto. Olha, isso. A próxima vai mostrar. Vocês vão ver, olha. Demorou a escavar. Olha o que estava ali. Caramba. Tudo isso aí estava numa área privada. Por isso que eles demoraram a conseguir licitação para escavar. Estão vendo? Não era uma piscina. Era um reservatório de água imenso. Isso é muito inédito. Agora, olha que curioso que eles descobriram. Provavelmente esse reservatório de água era para pegar a água da chuva e abastecer a cidade na época de seca. E aqueles bancos que a gente viu ali,
Agora é uma Que surpresa. é tipo a escadinha? Sabe o que poderia ter ali? Não. Uma piscina romana para fazer batalha naval de verdade. Caramba. Lá, José fala disso. Porque o Coliseu, por exemplo, de Roma, eles inundavam e Roma fazia isso pequeno. Sim, Então, que dentro loucura. de Jerusalém havia uma piscina, provavelmente, para fazer batalha naval. Por isso que tinha as arquibancadas. Pra turma sentar e assistir isso aí. Guardava. Agora tem o pulo do gato. Só isso aqui, 30 segundos. Agora vem uma novidade. Eles descobriram... Mostra de novo a última foto, por favor. Da tela. Da tela. Olha lá. Estão vendo aquela parte que parece tijolos ali em cima, lá no canto, lá? Ali era uma torre. Havia 2 torres. E o que eles perceberam? Uma das torres estava intacta desde a época persa e a outra tinha sido derrubada e reconstruída na época romana, que é a época de Jesus. Uma torre em Siloé, que caiu e foi derrubada. Na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, tem uma passagem que até há 2 anos atrás eu não saberia explicar para vocês. A partir do final do ano passado e esse ano eu posso explicar. Jesus falou o seguinte: vocês acham que são mais inocentes do que aqueles 18 judeus que morreram com a queda da torre de Siloé? Caramba, velho. Agora, você sabe que loucura. Agora tem um porquê. Que foi restaurado. Que louco. Mas isso, você sabe como a gente é louco. Isso é muito louco. Porque, por exemplo, todas as profecias, tudo que está na Bíblia, se é provado hoje em dia por um cara que vai lá e fala, ó, realmente, isso aqui, tudo isso. O trabalho dele. Sim, que é o seu trabalho, né? Precisa um arqueólogo, qualquer arqueólogo vai lá e fala, ó, tá aqui a prova. Como a gente precisa de prova, né? Exato. Não é? Deus é misericordioso Como a gente precisa de prova, né? É impressionante. Mas Deus é misericordioso, mas ele dá as evidências. Gente. Ótimo. É igual você falou dos bons modelos. Até não é nem questão de sorte muito não, é questão de escolha. Quem você escolhe imitar? Pode ser. Boa noite! Muito bem, Rodrigo, que papo, hein? Que bacana. Posso só fazer um convite aqui, claro, pessoal? lógico. E é culpa do pânico. Vou falar com vocês o que é. Eu criei lá no NASP uma pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia. E foi um sucesso no ano passado. E muita gente pediu, vai repetir essa pós? Vai. Eu ia anunciar a pós aqui na última vez que eu vim, mas por problema de agenda, nós tivemos que mudar. Tá. E aí tinham encerrado as vagas. Mas agora abriram novamente só por causa do pânico. Então, clica no link que aparece aí na tela e venha ser meu aluno na pós-graduação. Só que esse link vai ficar, não sei se 2 dias aberto. Onde é que... Então... É online. Então você pode Brasil fazer essa inteiro. pós-graduação até do exterior. Tá, as aulas ficam lá para você, tem vários professores especialistas, você vai estudar a Bíblia com profundidade e pérolas como estas que eu apresento aqui, você vai ver com muito... E vai ter um diploma reconhecido pelo MEC de uma universidade que é nota 5. Nota máxima. Que é a nota máxima, não é que é a nota máxima do Brasil. Pode deixar até o site também. Sempre é sério. O site... é pós-rodrigosilva.com.br. Exatamente, exatamente. Vai ser um prazer ter você como meu aluno ali. Tudo junto, pós-rodrigosilva.com.br, ou então você entra lá nas redes. Sabe que o melhor aluno dessa pós vai ter os critérios? Eu vou levar para Israel com tudo pago pelo NASP. Boa. Aí, Sami. Aí, Sami. Olha lá, você que não acredita em nada. Eu acredito. Obrigado, Rodrigão. Valeu.